Salve, galera, beleza? Tô trazendo aqui para você então hoje a questão, do Enem 2019. Cara, sensacional essa questão, hein? Dá uma olhadinha, vou jogar lá na tela, para o vídeo, leia no seu tempo, depois você volta pra gente resolver junto. Vamos lá! Galera, então a questãozinha é muito bacana. Você percebeu aí que ela tem toda uma pegada prática, do jeitinho que o Enem gosta para as questões de circuitos elétricos. Olha só que legal, hein? Vamos entender o contexto. O cara falou que existe uma rede elétrica onde eu tenho uma diferença de potencial alimentando o meu circuito de 120 volts. E essa rede elétrica, eu tenho lâmpadazinhas de 200 ohm cada, que inicialmente, estão desligadas, estão abertas no meu circuito. Só que esse meu circuito tem uma resistência de 10 ohm em série, inicialmente, em série com um rapazinho de 50 ohm, que ele disse que é uma TV. Beleza? Então, aí é como se fosse na sua casa mesmo, Então, esse resistor representa, a resistência elétrica dos fios reais, Porque fio ideal não tem resistência elétrica. Mas no nosso dia a dia, os fios reais, os fios da nossa casa, têm uma resistência elétrica. Então essa resistência está sendo representada por esse carinha de 10 ohm, beleza? E aqui eu tenho uma TVzinha, tá ligado em paralelo a essa estrutura, a minha casa como um todo, tá bom? Só que no momento, com todos os aparelhos elétricos desligados, todas as lâmpadas desligadas, então eu tenho a minha TV em série com o meu elemento resistor de 10 ohm, resistência elétrica da fiação da casa. Ponto. Aí, a lógica do processo é essa. Quando eu ligo as lâmpadas, liguei a primeira, liguei a segunda, liguei a terceira, liguei a quarta, liguei a quinta lâmpada, o que vai acontecer? Você está mudando a resistência total do circuito. Você está inserindo mais elementos na ligação. E se você muda a resistência total do circuito, automaticamente você muda a corrente elétrica do circuito. E se você muda a corrente elétrica do circuito, então o que está acontecendo? Você acaba tendo uma corrente que talvez não seja adequada para alimentar um dos aparelhos, por exemplo, a TV. Então, por isso que às vezes quando você liga 3, 4, 5, 10, 20 aparelhos elétricos na sua casa, às vezes aquela chavinha, o disjuntor, desarma. Por quê? Porque talvez a corrente que foi para a situação não foi a adequada. Então, o que nós estamos tentando propor aqui na questão é isso. Quantas lâmpadas eu posso ligar para que a minha TV funcione dentro das especificações? Porque você observou que ele disse na questão que a TV, que é esse bichinho de 50 ohm, ela precisa estar recebendo entre 90 e 130 volts de DDP. Então, se ela estiver recebendo abaixo de 90, 50, 20, 12, não sei, ela não vai funcionar. Se ela estiver recebendo acima de 130 volts, 150, 180, 200, vai dar merda, beleza? Então, a gente tem que tentar pensar assim, essa TV funciona no mínimo com 90 volts e no máximo com 130. Vamos pensar na condição mínima de funcionamento da minha TV. Vamos pensar na condição mínima de funcionamento da minha TV. Bom, para a minha TV funcionar, eu preciso estar pelo menos com 90 volts associado a ela. Isso é o mínimo, beleza? Aí você pensa, inicialmente, se a minha TV está com uma diferença de potencial de 90 volts, condição mínima, finge que ela está na condição mínima, qual é a DDP que vai para esse elemento que está bem aqui, que é o resistor de 10 ohm? Ora, se eu tenho uma bateria que fornece 120 volts, então já tem 90 volts para a minha estruturazinha lá da TV. Então só sobra 30 volts para serem aqui disponibilizados para esse rapazinho de 10 ohm. Beleza? Eu queria que você observasse que esse cara está em série com todo o circuito. Beleza? Se eu ligar 10, 20, 15, 1.500 lâmpadas, esse cara continua em série com todo mundo. Então, eu quero que você observe que tudo que eu precisar saber em termos de circuito inteiro, corrente elétrica, eu posso focar nesse rapaz aqui, porque a corrente total é igual à corrente dos caras que estão aí ligados em série, tá bom? Então, aqui eu já entendi tudo, beleza?
Professor, então vamos tentar descobrir qual é a corrente do circuito? Ou seja, qual a corrente desse rapaz de 10 ohm? Moleza. Ó, a corrente desse rapaz de 10 ohm é só eu aplicar na primeira lei de Ohm. I é igual a U sobre R. Então a corrente dele vai ser 30 volts dividido por 10 ohm. A corrente dele, nessa condição, seria de 3 amperes. Que condição é essa? Condição de que a TV esteja funcionando no mínimo, na pior das possibilidades, com os 90 volts. A propósito, vamos tentar descobrir qual seria a corrente que ia chegar na TV para que eu tenha essa condição mínima de funcionamento? Vamos tentar descobrir, ó. Então, no caso da TVzinha, eu vou tentar descobrir qual é a corrente que passa por ela caso ela esteja recebendo uma DDP de 90 volts, que é a situação mínima para ela funcionar. Então, a minha corrente da TV passa a ser 90 sobre 50, né? 50 ohm de resistência, 90 diferença de potencial, cortei zerinhos. Então, a corrente mínima para a minha TV funcionar só pode ser 9 dividido por 5, 1,8 ampere. Você percebeu uma coisa legal? Você percebeu que eu tenho 3 amperes de corrente total na condição mínima de funcionamento da TV. 3 amperes de corrente total e 1,8 de corrente passando pelo elemento de 50 ohm? Então, deixa eu ver se eu entendi. Na condição mínima de funcionamento, estaria passando 1,8 ampere de corrente. Aqui, para o circuito inteiro, que é o tanto de corrente que passa por esse de 10 ohm, eu descobri que na condição mínima seria 3 amperes. Traduzindo, peraí, 3 amperes, 1,8 ampere, está faltando 1,2 ampere, professor. Pois é, esses 1,2 ampere seriam a corrente, né, seria, melhor dizendo, a corrente que vai ser utilizada pelos outros carinhas. Porque à medida que eu ligo lâmpadas em paralelo, a minha corrente vai se desviando. Então, quanto de corrente eu teria disponível para as lâmpadas? Aí eu teria 3 menos 1,8, 1,2 ampere. Você entendeu então? Você entendeu o quanto de corrente eu tenho disponível para as lâmpadas? Então, para as lâmpadas, o que eu teria disponível de corrente é 1,2 ampere. De onde você tirou esse 1,2? Ué, tinha 3 no total do circuito. Eu preciso de 1,8 para a TV funcionar na condição mínima. Cadê o restante? Vai ser consumido pelos resistores. Agora eu preciso tentar descobrir quantos resistores eu posso ligar, quantas lâmpadas eu posso ligar, para que eu tenha um consumo de, no máximo, 1,2 ampere. Porque se eu estiver precisando de 5 lâmpadas e essas 5 lâmpadas usarem mais de 1,2 ampere, pô, a TV não vai funcionar. Sacou? Então deixa eu tentar entender, professor. Então eu quero descobrir o número de lâmpadas que eu posso ligar em paralelo de forma que eu receba esse 1,2 volts. Perfeito. Então tá. Agora vamos lá, hein? Olha que jogada linda. Eu queria que você percebesse que se a TV na condição mínima recebe 90 volts, então todo mundo que estiver ligado em paralelo com a TV também recebe 90 volts. Opa! Então, os resistores que estão em paralelo com a TV, né, essa é uma característica da ligação em paralelo, todo mundo tem a mesma DDP. Então, todo mundo tem que estar submetido também a 90 volts de DDP. Beleza? Professor, vem cá, qual seria a resistência total que eu teria que ter, né, resistência total das lâmpadas, que eu teria que ter para dar uma corrente de 1,2 ampere em uma situação de DDP de 90 volts? Bom, que resistência proporciona isso, professor? Não sei, mas eu posso adaptar a primeira lei de Ohm. Olha só, a primeira lei de Ohm é I igual a U sobre R. Se eu multiplicar cruzado, então eu posso dizer que R é U sobre I. Então, a resistência total que eu posso ligar é U dividido por I. Ou seja, essa resistência total que eu posso ligar é 90 dividido por 1,2. Né? 90 dividido por 1,2, aí, se você fizer as continhas, você vai descobrir o valor de resistência total igual a 75 ohm. Não é a nossa resposta final, beleza? O que ele quer saber? Ele está querendo saber qual é o número máximo de lâmpadas eu posso ligar para que a TV permaneça funcionando. Com tudo que a gente construiu até agora, eu descobri
que eu tenho que ligar resistores, né, as lâmpadazinhas, de forma que, no máximo, para dar a condição mínima de funcionamento da TV, no máximo a resistência total das lâmpadas juntas dê 75 ohm. Então agora a pergunta é, qual é o número de lâmpadas que eu ligo em paralelo, cada uma com 200 ohm, que faz uma resistência total de 75? E aí eu vou usar aquela regrinha de resistores em paralelo. Lembra daquela regrinha? Resistores em paralelo, a resistência total é sempre a resistência de um deles dividido pelo número de elementos que estão associados. Então, resistência total já tem 75. E a resistência de um deles eu já tenho 200. Portanto, eu tenho que descobrir o valor de N. Moral da história? Quem é o nosso N? O nosso N é 200 dividido por 75. Quando você faz o resultado desse N, 200 dividido por 75, você vai acabar descobrindo que o número vai dar 2,666. Ou seja, eu tenho que ligar dois resistores e 0,66666. Bom, como a gente só está trabalhando com o número inteiro de resistores, então eu tenho que ligar no máximo 2. Se eu ligo 3, já era, quebrou tudo. Então eu tenho que ligar no máximo 2 resistores desse, 2 lâmpadazinhas dessa. Beleza?